Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Imaginem vocês que eu me lembrei de fazer lá no Clau Canal do Instagram, se vocês ainda não seguem, aproveitem depois e deem lá um pulinho também se quiserem seguir por lá. E eu dizia que no Clau Canal, lá no Instagram, eu lembrei-me de fazer uma sondagem. Perguntei o que é que aí vocês desse lado gostariam de ver no próximo vídeo, ou seja, neste de hoje. E o que é que havia de hipóteses? Eram só duas, eram bolos de arroz ou então bolachas húngaras. E adivinhem o que é que aconteceu? Empataram. Pronto, foi isto. Ou seja, fiquei com a vida dificultada porque tive que decidir o que é que ia fazer primeiro. Sendo que uma maneira prática de fazer isto foi mesmo fazer o Anani e Ana não, ficas tu, que eu não. E então, basicamente, esta semana ganharam os bolos de arroz. Vamos aprender? Bora! Muito bem, para fazer os bolos de arroz nós temos que fazer aqui alguma preparação prévia. E a primeira coisa é, à semelhança daquilo que fazemos nas bolachas, arranjar aqui um tabuleiro para ir ao forno e colocar-lhe assim por cima uma folha de papel vegetal. Depois, vamos precisar de preparar as formas. As formas que se usam para os bolos de arroz normalmente são estes aros. Agora, o que é que acontece? Eu aqui em casa tenho estes. E estes aros têm 8 cm. No entanto, não são aros de 8 cm que se usam habitualmente para fazer bolos de arroz. Eu creio que os bolos de arroz, assim, se a memória não me falha, deverão andar aí à volta dos 5, 6 cm de diâmetro. Estes têm 8, portanto, vão ficar maiores. Mas isto é a tal história, quem não tem cão caça com gato e, portanto, é com estes que eu vou fazer. E isto também para vos dizer que não quero que vocês fiquem demovidos da ideia de fazer os bolos de arroz, porque eles fazem-se de qualquer maneira, está bem? Aros maiores ou menores. Então, aquilo que vão começar por fazer é cortar estas rodelas assim de papel vegetal, do tamanho, portanto, do fundo dos vossos aros. Ou seja, neste caso, eu cortei com 8 cm de diâmetro. Pronto, isto é o número 1. Temos aqui as nossas rodelinhas cortadas. E depois vamos também preparar papel para forrar aqui os aros. E como é que eu faço isto? Vou-vos só aqui exemplificar rapidamente. Eu tenho então uma folha de papel vegetal. Eu basicamente corto esta folha ao meio. Assim. Tenham cuidado aqui neste procedimento para não se cortarem. E depois volto a cortar ao meio. Posto isto, vou então dobrar aqui ao meio novamente, assim. E basicamente preparar o meu aro de uma forma muito simples, que é colocando aqui um destes fundos redondos, aqui, portanto, na base, e depois vou fazer assim, andar aqui com o papel à volta, desta forma, e depois colocá-lo aqui dentro também. Depois ajeitam assim, desta forma. E basicamente vocês só vão ter que preparar os vossos aros desta maneira. Vocês podem fazer o que eu às vezes faço. O bolo de arroz fica ótimo feito numa forma grande, ok? Assim como um bolo daqueles de comer à fatia. Acreditem que o sabor está lá, é tudo igualzinho, só não tem este formato. Bom, então vamos lá à receita propriamente dita, porque agora já sabem que têm que forrar todos os vossos aros desta maneira. Agora que já preparamos as nossas formas e também ligamos o forno nos 180 graus, vamos então tratar dos ingredientes. Ingredientes esses que, como de costume, eu vou falando ao longo do vídeo, mas deixo-vos todos aí embaixo nessa setinha na descrição para que vocês não percam pitada, tá bem? Daquilo que se vai passando por aqui. Portanto, eu vou começar por bater 4 ovos inteiros e vou adicionar-lhes já também 225 gramas de açúcar branco e vou aqui pôr aqui o resto do açúcar. Está alguma umidade no ar, portanto o açúcar está assim um bocadinho para o úmido. Então, dizia eu que vou bater então aqui os ovos com o açúcar até obter uma mistura mais fofa e mais leve.
agora que já tenho aqui a minha mistura bem fofa, eu vou adicionar 30 gramas de manteiga. Estou a usar manteiga sem sal, assim derretida ou praticamente derretida, e vou continuar a bater. Agora já não precisamos da batedeira, podemos fazer o resto com uma vara de arames, ou seja, com um fouet. Eu tenho aqui 1 decilitro de óleo e vou então adicionar. E aqui com o fouet mesmo assim mexer. Vou acrescentar 125 ml de leite. E vou adicionar um pouco de baunilha. Eu gosto de usar baunilha em pasta. Vou usar assim um bocadinho, porque eu acho que os bolos de arroz ficam muito bons com aquele toquezinho a baunilha. Aliás, eu por mim ponho baunilha em tudo. Eu acho que quase até nos salgados eu ponho baunilha, porque é realmente um dos meus sabores de eleição. Bom, e agora temos que adicionar aqui os secos. Os secos eu vou peneirá-los. Ora bem, aquilo que vamos fazer agora é começar a peneirar os secos. E a primeira coisa que eu aqui tenho são 150 gramas de farinha. É farinha sem fermento, daquela tipo 55, que usamos normalmente nos bolos. E eu vou adicionar então depois uma colher de chá de fermento em pó, daquelas colheres medidoras, de que eu sempre vos falo, que é para garantirmos que usamos mesmo a quantidade certa, e vou peneirar aqui para dentro. E agora, não seriam bolos de arroz se não usássemos farinha de arroz. E agora, este é o meu truque, que eu descobri que isto funciona lindamente. Eu estou a usar não farinha de arroz normal, mas vocês podem comprar simplesmente farinha de arroz, até porque já adicionaram aqui baunilha, mas eu adiciono aquelas papas dos miúdos. Estão a ver? Isto é a farinha de arroz, daquelas que se usa para fazer a papa das crianças, e basicamente é uma farinha que não tem açúcar. Esta aqui é mesmo só a farinha de arroz com um pouco de baunilha. Devo dizer-vos que das papas isto é a minha favorita de sempre. Eu quando era miúda adorava isto. E basicamente é que eu utilizo para fazer os nossos bolos de arroz. E agora só tenho aqui que, com o fouet, envolver as farinhas e o fermento aqui na massa. Fazendo assim estes movimentos, de baixo para cima, até que vejamos que a nossa massa já não tem grumos. Agora vamos então encher as nossas formas, assim, desta maneira. Não vamos encher completamente até acima, tá bem? Eu não vos disse há pouco, mas quando vocês cortarem o vosso papel vegetal, tentem que ele fique assim a sair um bocadinho, mas só um bocadinho daqui dos aros, para dar espaço também ao bolinho para crescer. E nós podemos enchê-los mais ou menos aqui até à altura do ar, ou seja, deixem assim mais ou menos um dedito ou dois, assim até ao cimo do papel. Tá? Isso é o ideal. Como podem ver, assim, com aros de 8 cm de diâmetro, eu consegui 7 bolos de arroz. Vão conseguir mais, eu diria que pelo menos uns 10 se fizerem com aqueles tais aros de 6 cm. Mas isto é assim um valor aproximado, depois vai depender se vocês encherem mais ou menos os vossos aros. E agora, aquilo que vamos fazer é colocar aqui açúcar por cima, assim, uma dose generosa mesmo de açúcar, para cobrir aqui o topo dos bolos de arroz, porque uma das coisas que caracterizam estes bolinhos, vamos calcar aqui um bocadinho só assim, levemente. Uma das coisas que caracterizam estes bolinhos é justamente a tal camadinha de açúcar que tem por cima, que depois era assim aquela coisa que as pessoas diziam: eu gosto de deixar esta camada com açúcar para o fim, porque é melhor, então eu como a primeira parte de baixo. E depois havia aqueles que eram assim, enfim, mais gulosos como eu, que iam logo à parte do açúcar. Eu sei que depois a outra de baixo não é tão interessante, mas na verdade sabia-me tão bem comer isto logo.
Bolinhos preparados com aquela casquinha maravilhosa, assim, aqui também pré-preparada, porque vocês vão ver só a transformação que os bolos vão sofrer no forno. Agora é hora de irem mesmo lá para dentro e vamos deixá-los aí à volta de uns 20, 25 minutos e depois vamos fazer o teste do palito para ver se estão cozidos. O que é que vai acontecer? Os bolinhos vão crescer e a ideia é que esta camadinha de açúcar adira à massa e depois eles também vão fazer assim uma espécie de uma barriguinha e às vezes até abrir um bocadinho, e isso é mesmo característico destes bolos que são mega deliciosos. Vamos lá então. Olhem só para eles no forno, já estão a ficar mais altinhos e a fazer as tais rachas de que vos falei e vão fazer uma casquinha absolutamente linda. Ora então, eu já tirei aqui os bolos de arroz do forno e vou deixá-los a arrefecer aqui um pouco em cima de uma grade antes de os desenformar. Só para vos dar nota de que no meu forno, portanto eu tinha-vos falado inicialmente em 25 minutos, no meu forno eles demoraram meia hora porque eu também quis que eles ficassem assim um pouco mais tostadinhos por cima, porque eu pessoalmente gosto assim. Pois isso depende se vocês gostarem dos bolinhos mais ou menos tostados, mais ou menos cozidos. Mas pronto, aí normalmente o mínimo são uns 25 minutos, eu diria, mas pronto, vocês conhecem o vosso forno aí em casa, vão controlando. Eu vou então deixá-los arrefecer só mais um bocadinho para que possa desenformá-los sem me queimar, porque os aros estão de facto um bocadinho quentes. Então, agora que já arrefeceram um pouco, eu já consigo segurar aqui facilmente nos meus aros, eu só tenho que empurrar assim por baixo, estão a ver? E isto sai maravilhosamente bem. E agora, vamos só deixá-los aqui arrefecer mais um pouco, até que eles estejam frios. Depois podem, se quiserem, tirar logo esta parte aqui também de baixo. Normalmente os bolos de arroz são servidos com isto, mas se quiserem tirar, também tirar agora ou depois é um bocadinho diferente. E pronto, digam lá se não estão cheios de vontade de fazer esta receita. Principalmente agora que vocês também já podem ver este contraste maravilhoso que é de um bolo fofo, porque eu já abri aqui já tirei aqui o papel, já abri aqui ao meio para vocês perceberem como é a consistência deste bolo. Estão a ver? Ele é assim bem fofinho e depois faz este tal contraste fantástico com esta casquinha de açúcar crocante que tem por cima. E vocês não sabem, mas eu digo-vos que lá fora está uma chuva desgraçada, portanto neste dia que eu estou a gravar este vídeo, e portanto já podem imaginar que eu já estou a pensar naquela chávena de chá fumegante para comer a acompanhar com um destes bolinhos. Neste caso, para beber a acompanhar com um destes bolinhos, esses sim que eu vou comer já de seguida. Entretanto, enquanto isso, eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!